Ok, então nesse vídeo vamos ver um pouquinho mais sobre os layers, as camadas do Photoshop. Vamos entender então como ele trabalha com as camadas em cada imagem e quando a gente necessita delas. Então, aqui do lado fica o painel Layers, ou camadas no Photoshop em português, certo? Qualquer elemento, aliás, deixa eu abrir de novo essa imagem aqui, porque aqui eu já mexi, ele já está com Layer 0. Não, vamos abrir uma imagem qualquer aqui. Ok, a mesma no caso, né? Ele sempre vai abrir uma imagem com o layer padrão, que é o background, ou seja, o layer de fundo, deve ser plano de fundo, alguma coisa assim, no Photoshop em português, e ele já vem bloqueado por padrão. Tá? Qualquer coisa que eu adicionar em cima dessa imagem, ele vai adicionar em um novo layer. E quando eu criar novos elementos nessa imagem, também é bom que cada um esteja no seu layer. Muitas coisas que eu crio, ele já põe automaticamente em um novo layer. Por exemplo, um texto, né? Se eu pegar a ferramenta texto e colocar um texto aqui, caminhos, agora o fonte está meio grande, de pedra, diminuir o tamanho da fonte, né? Percebam aqui que ele já cria automaticamente em um novo layer. Outra coisa que eu posso criar e que ele já põe automaticamente em um novo layer também são formas, né? Se eu pegar aqui embaixo as formas e fizer uma elipse, por exemplo, né? Ele automaticamente também já põe em um novo layer. E o que é interessante notar aqui é que os layers de cima sempre vão cobrir os layers de baixo, ou seja, é uma pilha. O que está em cima cobre o que está embaixo. Então, se eu quiser que o texto apareça em cima dessa forma, eu preciso trazer a layer do texto para cima da forma. Agora ela está aparecendo em cima, né, com a imagem embaixo. Então notem que a pilha de layers ou de camadas corresponde à ordem em que eles aparecem aqui. Esse olho aqui do lado indica a visibilidade do layer. Então, se eu quiser não mais vê-lo, ele continua ali, mas eu não mais enxergo ele na imagem. Então, para isso que tem esse olho aqui do lado. O layer de fundo está bloqueado, então a gente não consegue mexer ele. Os outros, se eu selecionar, eu consigo mexer com a ferramenta de mover, né? Seleciono o layer e mexo. Existe essa opção aqui em cima, Auto Select, que ela seleciona automaticamente o layer, ou seja, se eu clicar em cima da forma, ele vai mover a forma. Se eu clicar em cima do texto, ele vai mover o texto. Desselecionando isso, eu só consigo mexer se eu tiver selecionado aqui. Por exemplo, eu não vou conseguir mexer a forma clicando em cima da forma. Ele vai mexer o texto. Em qualquer lugar que eu tentar mexer da imagem, ele vai mexer o texto, porque é o layer que está selecionado aqui. Da mesma coisa, da mesma forma, se eu tentar mexer essa forma, né, eu vou mexer sempre ela, porque é ela que está selecionada aqui. Então, é uma opção, né? Eu posso deixar selecionado ou desselecionado isso daqui para mexer diretamente no layer. Nota que ele já faz a seleção lá do lado também. Nesses botõezinhos aqui em cima, eu consigo trancar algumas funções dos layers. Por exemplo, eu posso trancar ele todo, né? Então eu não consigo mais selecionar, não consigo mais mover, eu não consigo fazer nada com esse layer, porque ele está trancado. Tem esse cadeadinho aqui, né? Então eu posso soltar. Aqui, por exemplo, eu posso trancar só a posição do layer, né? Então outras coisas eu ainda consigo fazer com ele, como, por exemplo, sim, precisa rasterizar ele, mas enfim. Eu consigo fazer outras coisas, eu só tranco a posição dele. Aqui eu só tranco a edição com um pincel nele, então, ou seja, é bom para quando for fazermos pinturas, né?
E aqui eu tranco a transparência, tá? Deixa eu destrancar ele aqui, aliás, destrancar a posição. Outra coisa importante é o seguinte, eu posso selecionar mais de um layer. Então, clicando com Ctrl, eu consigo selecionar mais do que um. Ctrl, seleciono e agora eu mexo os dois ao mesmo tempo. Ok? Aqui em cima também nós temos a opacidade, ou seja, a transparência do meu layer. Então, se eu quiser que o layer de texto aqui fique transparente, eu consigo alterar a transparência dele. Da mesma coisa, a minha forma lá no fundo, eu consigo alterar a transparência dela. O fio é o preenchimento, é diferente de transparência. Fio é o preenchimento da forma. Notem que só vai alterar internamente. O contorno dela continua igual. Ok. Deixa eu deletar esses dois layers aqui enquanto. Tá? Para deletar é o seguinte, seleciono os dois, pressiono Delete, ou seleciono os dois e afasto eles para essa lixeirinha que tem aqui embaixo. Aí ele deleta o layer. Tem um menu aqui em cima chamado Layer, né? Mais uma vez lembrando, camada no menu no Photoshop em português. Então, aqui na camada eu posso criar nova camada, eu posso agrupar layers, enfim, tenho várias opções que eu consigo alterar os meus layers, tá? Eu posso criar um novo layer, aí ele me pede para botar um nome aqui, vamos escrever novo layer, ou nova camada, para ficar parecido com Photoshop em português, e a gente dá OK. Notem que eu tenho uma nova camada aqui, mas essa nova camada não tem nada nela, tá? Não alterou em nada a minha imagem, mas qualquer coisa que eu fizer aqui, estou com a opacidade do pincel 10%, qualquer coisa que eu fizer aqui, em cima da imagem, está na camada e não em cima do background, ou seja, se eu desmarcar aqui, eu tiro o que eu fiz, diferente do que se eu fizesse aqui no background, né? Eu misturei os pixels da própria imagem. Vamos voltar aqui. Ao contrário daqui, que eu fiz tudo em um novo layer. Portanto, sempre que a gente estiver trabalhando com uma imagem, sempre é bom deixar a imagem inalterada no background. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer da seguinte forma, podemos duplicar o layer do background. Agora eu tenho uma cópia dele, né? Ok. Então eu tenho dois layers iguais, mas esse eu posso alterar. Por exemplo, posso querer transformar esse layer aqui em preto e branco. Eu vou lá na minha imagem, ajustes, preto e branco, né? Enfim, tem os ajustes que eu posso fazer. E agora eu tenho um layer preto e branco sobre o meu layer original, então eu consigo enxergar a diferença entre um e outro. Isso pode ser conseguido também com layers de ajuste, que são o seguinte, camadas de ajuste. Vou tirar ele daqui por enquanto, né? E vou adicionar aqui embaixo. Tá? Aqui são layers de ajuste. Eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz antes, só com um layer específico para isso. Por exemplo, preto e branco. Né? Aqui tem as propriedades dele. E eu fico com um layer de ajuste sobre a minha imagem, que também pode ser, né, exibido ou não, pode, enfim, tem todos os controles dele aqui. Eu posso mexer nos controles das opções de preto e branco, né? Tem vários presets aqui, né? Tem várias definições de preto e branco, observem as diferenças, né? Só para vocês saberem que eu posso colocar layers de ajuste em cima. Vamos deletar ele aqui. Tá? E ficamos com o background copy.
vamos ver aqui o que mais temos na nossa... uma boa prática, claro, aqui nós só temos 2 ou 3 layers no máximo, né? Mas uma boa prática é sempre deixar nomeado os layers de acordo com o que eles são. Pensem se nós tivermos vários ajustes nessa imagem, por exemplo, colocarmos alguma coisa aqui, um texto, né? Aquele texto que nós tínhamos antes, lá, caminhos de pedra. Tá? Percebam que, por exemplo, quando eu crio quando eu crio um texto, ele já fica, o nome do layer fica, aliás, o nome do layer fica com o texto que eu coloquei. Então aqui eu tenho um T, né, que representa texto, escrito caminhos de pedra. Mas se eu criar uma forma embaixo, né, embaixo desse layer aqui, vou arredondar os cantinhos dele aqui. Ok. Criou outra. Tá. Vamos botar esta para o espaço e vamos usar esta daqui. Ok. Vamos jogar aqui embaixo, né? Lembrem? Percebam que eu já não tenho mais um nome específico, né? Eu tenho retângulo arredondado 2, né? Então, para renomear eles, ou botão direito em cima e rename, deveria ter um rename aqui, mas não tem. Tem aqui em cima, então. Layer. Nem aqui não tem. Enfim. Não. Tá aqui. Não vi. Rename layer. Ou então dá para ser conseguido também clicando uma vez e depois clicando de novo. Não 2 cliques seguidos. Aliás, são 2 cliques seguidos. Por exemplo, então, forma do texto. Então eu consigo renomear o layer, ou a layer, como quiserem. Né? Alguns chamam de a layer, porque é a camada, ou o layer. Sim, tem mais algumas coisas importantes aqui. Uma delas são, eu vou começar pelos layer styles, né? Que são deve ser alguma coisa estilo de camada, alguma coisa assim, no Photoshop em português, que a gente encontra aqui, por exemplo. Eu vou pegar o meu texto, tá? Opa, eu renomeei errado os meus. Esse é o forma do texto. Esse aqui é o meu caminhos de pedra. Ok. Eu consigo colocar estilos, né, efeitos aqui nesse FX aqui. Eu consigo colocar efeitos do layer, né, que são os layer styles, ou estilos de layer, estilos de camada. Né? Por exemplo, vamos botar um bevel nesta plaquinha, né? Então percebam, né, eu consigo aquele efeito de como se fosse chanfrando os cantos da minha forma. Né? Tá maiorzinho um pouco, né? Como se fosse uma plaquinha em relevo. Né? Suavização. Né? Enfim, tem vários efeitos que podem ser adicionados, como contorno, sombras, contorno e sombras, brilho externo, enfim, vários efeitos que a gente pode adicionar aos layers, né? Vamos deixar mais ou menos a luz como estava aqui. Ok. Isso pode ser adicionado no texto também, né? Vamos dar um contorno no texto. Não, contorno não precisa aqui, mas enfim, só para ver o efeito ali, um contorno amarelinho. Né? Contorno não, vamos pegar um shadow também não. Brilho interno, brilho externo, né? Ó, dá para adicionar um brilho. Aqui meio exagerado, né? Só para vocês poderem ver o efeito do efeito. Né? Também sombra, né? Só que a gente não está enxergando a sombra por causa
da layer de baixo aqui, nós vamos ver aqui. Observem a sombra lá, né? Posso mudar a direção, enfim. Vou trabalhar com todos esses elementos aqui, ok? Então lá embaixo são os estilos do layer. Outra coisa importante também é esse item aqui em cima, os blending modes. Tá? Isso aqui é meio complicado de explicar o que cada um deles faz. Tá? Só pense assim, quando um layer está em cima do outro, por exemplo, vou tentar adicionar um novo layer aqui em cima, vamos ver, qualquer coisa aqui, deixa eu ver, tá, vou pegar qualquer imagem, mesmo sem fazer muito sentido, tá? Eu vou botar essa imagem, eu vou arrastar ela, ó, vou pegar ela aqui, vou jogar aqui em cima do meu layer, né? Então eu tenho, agora ele puxou mais um layer aqui, tá? Eu vou botar ele aqui para baixo, tá? Aqui, deixa eu só apagar esse aqui para ele aparecer, certo? Ctrl T, ou de tanto que eu uso Ctrl T, eu esqueci até onde é que está aqui no Edit Free Transform, né? Transformação livre, que é o Ctrl T. Então, Ctrl T eu consigo diminuir o tamanho dele, né? Vamos botar essa imagem aqui, só para eu poder mostrar para vocês como funcionam os Blending Modes. Esse aqui eu vou tocar para cá, tá? Blending Modes é mais ou menos o seguinte, é como um layer vai interagir com o outro, tá? Eu vou alterar aqui as formas para vocês verem o efeito delas, tá? Ó, é como ele interage, como o layer de cima interage com o layer de baixo, com os pixels do layer de cima vão interagir com os pixels do layer de baixo. Então percebam que cada Blending Mode tem um efeito diferente sobre a imagem. E isso varia, claro, de imagem para imagem. Então eu posso, por exemplo, aqui criar vamos fazer uma pequena edição aqui agora. Tá? Vamos aumentar. Vamos fazer o seguinte. Tive uma ideia bem tosca. Vamos cortar a imagem aqui. Ok. E vamos fazer o seguinte. Fazer de um jeito simples aqui para que vocês possam enxergar. Vou diminuir a transparência dele. Vou jogar ele mais para cima aqui. Tá? Eu vou... Lembra das ferramentas de seleção? Vou criar uma seleção aqui bem certinha no telhado da casa aqui. Nem tão certinha assim, mas enfim. Só para demonstrar o efeito do Blending Modes. Aqui eu deleto essa parte da imagem. Né? Mais uma vez, não estou fazendo isso do melhor método possível, né? Mas só para mostrar rapidinho para vocês. E aí eu consigo um efeito lá no céu com as taças. Né? Nada muito extraordinário. Mas enfim, tem vezes que usar blending modes diferentes acabam proporcionando efeitos bem interessantes nas nossas imagens. Ok? Por hora, sim, um último detalhe aqui. Se eu salvar a imagem com todos esses layers, eu for salvar a minha imagem, né, eu só consigo salvar ela como PSD, ou como TIFF também. TIFF também suporta layers. Porém, lembram que eu comentei isso já? O tamanho do arquivo fica maior. Né? Se eu quiser salvar essa imagem em JPEG, por exemplo, eu preciso que ela tenha um layer só. Eu não posso ter todos esses layers aqui. Tá?
com os layers para posterior edição, eu só consigo salvar em PSD. Agora, se eu quiser achatar todos esses layers em um só, eu faço o seguinte, eu venho aqui em Layer, né, e Flatten Image, ou achatar imagem. Tá? Clicando aqui, ele está pedindo se eu quero descartar os layers ocultos, né, que são esses que eu não estou enxergando aqui. Eu vou dizer que sim. Tá? E aí ele achata em um só layer. E agora eu consigo... Opa, eu salvei por cima. Fiz besteira. Não devia ter feito isso. Depois eu volto. Depois eu conserto. Então aqui eu consigo salvar como daí? Eu consigo salvar como JPEG agora, ou enfim, como um formato de arquivo que não suporta layers e fica com um tamanho menor. Ok, já voltei a minha imagem aqui. Então, era esse o último detalhe que eu tinha para falar sobre layers. Lembrando que, também, deixa eu voltar aqui mais um pouquinho. Antes de eu achatar a imagem aqui, né? Ok. Eu posso também, além de achatar todos em um só, eu posso achatar eles de uma outra forma, né? Se eu quiser combinar dois layers, por exemplo, eu quero combinar o meu layer em preto e branco. Eu só vou deixar dois aqui também. Eu não preciso achatar a imagem, eu só preciso combinar esses dois layers, que pode também ser conseguido com o Merge Down, que é o atalho Ctrl E. Então, dando um Ctrl E, eu achato ele em um layer só também. Da mesma forma, eu consigo salvar como JPEG ou outros arquivos de imagem que não suportam layers. Certo, então? Por hora era isso sobre layers.